Você falou mostrar outros caminhos, eu achei muito interessante como motivador. É interessante? Bom. Pode ser tudo que aproxime disso. No geral, é sempre bom fechar. Por quê? Porque quando vocês assistirem, eu assisti o primeiro episódio, mostra outros caminhos. Toda vez que eu vejo o personagem dele, você sente esse motivador maior. Sacou? Poderia ser um outro jogo de palavras. Eu gosto de mostrar outros caminhos por conhecer a obra. Uma dúvida que eu tenho, que você já acionou, mas só para confirmar, não são 5 personagens principais não, né? Porque poderiam ser cada um numa linha, como você falou no início do DVD. Na verdade tá começando a se tornar. Sim, mas por enquanto, decorrer, não. Por enquanto, a gente tem esse personagem principal e a motivação dele seria mostrar outros caminhos. Isso. Ok? Então, para a gente ter uma história dramática, a gente precisa sempre entender esse personagem associado a essa motivação ou desejo. E a gente agora tem o terceiro ponto, que sem ele você não tem uma história. Obrigado. Qual é o maior problema, os vários problemas de G7? Dentro da história? Sim. No geral, assim, em termos de seriado, porque às vezes no primeiro episódio você pode ter no segundo episódio você que está embaixo desse guarda-chuva. Qual seria o maior problema? O problema está sempre conectado com a realização do desejo maior. O problema é o contrário do desejo. O problema é o maior problema para ele mostrar outros caminhos. Impede de realizar o desejo? Desde quando você tenha... Qual é o maior problema? É só entender qual é o maior desejo. Na verdade, dentro da série que a gente estava fazendo, o maior problema que a gente enfrenta realmente é o glamour do tráfico, né? O glamour do tráfico ou a violência do tráfico? A violência do tráfico, né? Porque isso também, às vezes pode ser assim, o problema é a violência, a loucura, né? Às vezes é a violência do tráfico. Então, pode ser que o caminho dele seja criar estruturas para diminuir a violência, mas continuar o tráfico. Que é também muito interessante. Verdade. Mas no caso dele, é esse lugar ou mostrar outros caminhos para além do tráfico para as pessoas? Na verdade, acho que casa bem as duas coisas, mas o teor maior seria esse, né? Outros caminhos. Outros caminhos. Então, não, peraí, outros caminhos, mas o tráfico ou a violência do tráfico? Porque o tráfico, ele é violento também. Não tem pra onde correr. Mas, às vezes, ele pode não gerar apenas a violência. Ele pode gerar prisão, ele pode gerar falta de formação técnica. Eu pergunto porque isso às vezes é o motivador do seriado. Porque se o problema é violência, você vai mostrar muita violência. Verdade. Mas sempre quando você for mostrar outro caminho, aparece um grande problema. A violência. Sempre quando você for mostrar outro caminho, aparece um grande problema, a violência. Na verdade, os caminhos, né, geram para ser resolvido com a violência. Mas eu acho mais interessante o tráfico em si, porque aí você não fica apenas na violência. Ele falou uma frase sobre o glamour. A ideia de que o ser traficante te dá um status diferente naquela comunidade. Né? Para que você possa ter mulheres, para que você possa ter bens. Dinheiro, fama, tudo isso atrai mesmo. Muito bom. Estou provocando pelo seguinte. O tráfico como problema para mostrar os caminhos e o glamour do tráfico para mostrar como problema para mostrar outros caminhos. A escolha que ele tiver aqui vai definir muito a estética do que ele vai produzir, por exemplo, no episódio. Entendeu? E se ele quiser ainda violência. São problemas e a gente vai chegar nele lá na frente, antagonistas que se comportam de maneira diferente. Porque aqui é que vai definir a ação dele. Ele quer mostrar outros caminhos. Ele pode, a ideia maior, a estética maior, ser um problema do tráfico, e dentro do tráfico, em segundo plano, glamour, em segundo plano, violência e outros itens. Mas o tráfico sempre como motivação. Então a referência
do local de venda que ele vai escolher. É elementos que sempre que simbolicamente, quando eu vejo na tela, me remete ao tráfego. Mas ele pode também deixar isso aqui secundário. Essa escolha, quando você senta na mesa para pensar, vai lhe dar essa liga. Assim, porra, é um cara que se preocupa sempre com o problema do glamour. O glamour é um cara que vai sempre se preocupar com a questão da violência. Isso aqui ajuda você a definir o seu grande vilão, o seu grande antagonista. Nesse sentido aqui, é um exercício, você escolheria ainda o tráfico como principal, porque a gente trouxe a questão do glamour e a da violência. Você ainda fica no tráfico? Rapaz, né? É só exercício, relaxa. Na verdade, o glamour tem muito isso. Por quê? Porque eu falo muito do glamour do tráfico, né? Entre aspas. É porque a galera jovem tem muito essa parada na cabeça, de que você tá no tráfico, você vai, como ele falou, conseguir mulheres, conseguir dinheiro, conseguir joias, enfim. Respeito. Beleza, então é isso. Viu que mudou? Quando a gente vai... É só tráfico, mas é o glamour do tráfico. É o tráfico toda vez, e eu também sou, toda vez que você vai ver alguém com tráfico, essa pessoa está ostentando poder. Então, você quer mostrar outros caminhos, mas sempre aparece alguém ostentando poder através do tráfico. Porque parece mais interessante estar com batidão do que acordar às 7 horas da manhã para trabalhar. Verdade. O que é uma discussão muito boa, porque talvez... Entendeu? Talvez o problema maior... Você refletir bem aqui, ninguém está tão errado assim. O problema é que existe um poder maior que considerou isso, não que isso não seja um equívoco, mas eu sempre lembro das discussões com meu irmão falando assim, olha, se houvesse uma legalização, uma regularização das drogas, e elas se tornassem lícitas, tanto quanto drogas muito mais pesadas, ou tanto quanto álcool, você teria essas mesmas pessoas consumindo como consomem álcool. Ou seja, você tem aí toda uma droga lícita que traz problemas muito sérios para a sociedade, mas ninguém defende território para vender cerveja. Sabe assim? Ela estava falando agora há pouco aqui de umas colegas que vão na farmácia passear. É um pouco isso. Vamos ver qual é a droga. Exatamente. Aí Você conhece, né? ficaria mais fácil regular. Olha, você não pode consumir a droga na rua. Você só vai poder consumir a droga com receita médica. Isso dá trabalho, mas assim, ou com receita comunitária, ou você se cadastrar como usuário. Há uma regularização. E aí isso passa a ser um problema de saúde, como o cigarro e como o álcool. Então assim, é essa loucura que é. Agora, esse tipo de drogas não é permitido e a comunidade que se fonda, que vai ser quem vista. Esse tipo de discussão, num seriado como esse, é muito interessante. Na verdade, eu conversei muito com algumas pessoas assim, né, dentro da comunidade mesmo. E o que mais me trazia isso era o quê? Geralmente tinha alguns jovens que trabalhou, tipo, em mercadinho, trabalhou na feira, enfim, trabalhou outras coisas. E quando vem para o mundo do tráfico, dentro da comunidade ele não é ninguém, mas quando ele está no tráfico ele se torna alguém dentro disso, com respeito, já a parte do glamour do respeito. E teoricamente, às vezes ele ganha até menos do que eu trabalhando na feira. Mas o glamour de ter o poder, de ter o respeito, torna que ele não consiga sair do tráfico. Estou na dúvida de uma coisa, está usando muito glamour, né? E eu entendo isso como fama e sucesso. Sim. Glamour, ele é muito mais de uma postura da pessoa, de uma elegância, entendeu? Já a fama e sucesso é notoriedade. Você é notado. O glamour nem sempre você precisa ser notado. A pessoa é e nasce assim dessa forma. Agora, a fama, o sucesso, ele precisou galgar algo para todo mundo ver. Mas eu acho que, assim, eu concordo demais. Junta as duas coisas aí. Mas o glamour se torna em quê? Você está sendo visto. Ele começa a ser o que é o glamour, né? É o que a gente fala sobre usar joias, usar roupa de marca. E a você tá bem possibilidade de aparentado. hierarquia, porque como você falou, também. ele vai subir. Eu acho que ele vai ganhar menos, mas ele está tendo a possibilidade de um dia ser dono. Na verdade, você está deixando de viver uma vida melhor, trabalhando dignamente. Ele está sendo notado. Verdade. E ele É fama e sucesso. Fama e sucesso. É fama e sucesso, entendeu? Porque você pode ter glamour e não ser notado. Entendi. Mas Aquela olha que pessoa- é mais Porque o uma glamour dúvida, é o porque contexto, ele né? também não pode ser muito notado. Sim. É um Porque tem- glamour que é Interno, é mais Restrito, interno. é mais interno, ele é comunitário. Quando ele começa a ganhar muita fama, ele vai igual exato. já é uma carreira curta, né? Exato. fama demais, É é uma um carreira respeito, assim,
por exemplo, na comunidade vai ter um grupo de nerd que nem sabe que aquele é o chefe, que sou eu, né? Às vezes eu jogava bola na minha adolescência, acontecia muito, daqui a pouco não é o chefe da boca. É o chefe da boca, acabei de mandar ele tomar no cu. Já foi. Tem muito Também, desconhecimento, né? porque no baba pode, mas sair do baba, aí você vê, aí você vê um certo respeito, umas coisas não ditas. Você começa a entender quem é quem. Exatamente. Tem um nicho. E passa essa sensação mesmo, porque o sucesso ele é muito popular. E o glamour, ele tem uma coisa mais de elegância mesmo, de Mas pouca... de magnetismo. É. Uma pessoa que exatamente. ela passa e todo mundo já exatamente isso. Aí, no Por caso, incrível, o tráfico não é uma por mais pessoa, louco que mas seja, é um estilo, então tem faz esse uma coisa lugar, atrai as pessoas para ela. tem esse lugar de, imitando os europeus, de cavaleiro da tábua redonda. É alguém que tem o poder da espada naquela comunidade. O poder de ditar regras de convivência e não convivência. Total. Isso é muito importante. Esse poder, esse respeito, mesmo que o público gera medo, né? Mas Porque eu te respeito sempre e eu será, respeito. mas isso é loucura. Isso que a polícia faz. Esse é o poder Da polícia. Só que é mais institucionalizado, é isso que eu estou dizendo. Existe uma discussão interessante aqui no seriado. Para ele mostrar outros caminhos. Esse antagonista é maravilhoso, porque esse antagonista vai usar os argumentos que eu estou usando aqui para derrubar ele. Ele vai ter que ser muito foda Para mostrar que o outro para caminho é mais mostrar interessante do que para que isso aqui não é tão interessante, já que ele está dizendo assim, olha, saia do glamour e venha para os lícitos, mas os lícitos não vão te abrir a porta. Ainda tem. Os lícitos vão mandar você de novo para o balcão de caixa, sem glamour. Vou te lembrar que você é escolhido. Como é que ele vai convencer um jovens, homens, mulheres, muitos pais de família? É muito bom. É muito bom. É um problemão que derruba ele. Sendo essa a motivação dele, ele tá alinhado, assim, eu vou querer entender como é que esse cara Existe. vai resolver isso, ok? Então, não é isso mesmo, glamour do tráfico, tá? Até para não fugir um pouco aí, perdoe. Dentro disso aí, né? O que é que a gente enfrenta muito, até hoje lá, né? Quando a gente começa a gravar, hoje a gente já acionou a realidade, porque quando eu comecei a ter a ideia de fazer a tropa dentro da minha comunidade onde eu sou nascido e criado, eu tive a ideia de fazer com todos que nunca atuou em lugar nenhum e tal, galera da comunidade mesmo. Eu já ia te perguntar como você conseguiu quantas pessoas para atuarem, porque eu tento fazer um negocinho. Não Muitas esqueça, não tem pessoas. nenhum nunca atuou. Me diga Essa quanto foi a minha de escolha. elenco, você que é muito grande, você pegou ele falar. Oi? Quantas pessoas assim? Hoje a de gente elenco? tem 48 pessoas na época. E como é essa disponibilidade dessa galera, gente? Aí é guerra. É guerra, mas assim, a Vontade galera de abraçou fazer, muito. né? Por quê? E E vou lhe dizer, eu tenho isso 48 aí. hoje com possibilidade de eu ter 100. Mas assim, eu tenho que galgar muito. Porque eles estão Que é uma coisa se muito sentindo grande que acontece comigo. pela A galera realidade realmente deles. que é do tráfico. representatividade. Ele fala de representatividade. A galera realmente que é do tráfico que tem vontade de participar. Essa é a minha guerra diária. Eu tenho que sou explicar, eu. calma, velho, Eu com calma, fiz não um dá clipe, e tal, mas é pesado. Ele quer dizer que não é um documentário, não. Não, na verdade, eu tô até já começando a bolar algumas coisas É assim uma pra... boa, é uma boa. Mas é tempo disso. Eu fiz Rapidinho. um clipe na Liberdade que a galera do tráfico queria participar em peso. É Só muito. a galera do tráfico, assim, as crianças e a galera do tráfico. É. Só que assim, queria ostentar. É. E aí a gente teve que meio que policiar, um parecia mais sem arma e tal. Enfim, mas é incrível como a galera quer muito participar, acha massa. Quando eu vi o material dele, eu entendi que a gente, às vezes, parte da nossa formação técnica e precisa ter muitos milhões para ter o tipo de material que Gal tem. Gal já começa com esse entendimento, né? Porque se não for ele, isso não acontece. Então é ele que é o centralizador disso. E tá agora, porque você é um profissional de futebol. Isso. Não é isso? Ele está indo agora para o audiovisual a partir... Eu lembro que ele falou assim, eu não sabia nada. Não sei, né? Então ele pegou, começou a gravar e fez história. Então, ele está agora entrando na formação onde aí está gravando. Quer dizer, eu acho que você daqui a 2, 3, 4 anos, talvez você tenha... Eu lembro que eu falei assim, você é um tropa de elite. Que você tem. Principalmente se você continuar com essa formatividade e formar os seus. Porque já tem a galera certa para essa discussão que foi muito interessante até agora. Entende? E se vocês verem,
entre aspas, sem saber nada, o material é muito bom. Então, o que vai vir depois das formas, porque não é só essa formatividade que ele vai fazer, né? Vai, que em diante não vai parar. Ontem Então- mesmo a gente fez um cinema de rua lá em Salvador, pô. Fora de Salvador, e foi extraordinário. Extraordinário. Foi uma coisa que eu nunca vivi na minha vida, pra te falar. E as pessoas que assistem isso, qualquer pessoa vive isso, entende isso. Está sendo discutido muito aqui, é muito agora. Eu não sei se é pessoal, mas eu acho que às vezes o conhecimento me prende. Antes de entrar para a faculdade, eu já entendia sobre edição de vídeo, fiz curso de edição de vídeo, e aí eu tinha um canal no YouTube, que era amadores.com, fazia comédias, assim, curtas-metragens de comédia. E eu conseguia produzir vários, peguei uma galera do teatro que fazia comigo e fazia vários vídeos quando eu fui crescendo. Entrei pro curso de produção visual e eu parei. E aí eu comecei a ver que, poxa, eu tenho que fazer esse enquadramento aqui, eu tenho que fazer aquele ângulo ali, eu tenho que contar tal história de não sei o quê. Parei, o canal morreu. A dependendo, eu concordo com você. Cada caso é um caso, mas no nosso caso que a gente trabalha com arte, lembra que eu falo sempre assim, olha, o que a gente está vendo aqui, a gente está dissecando, a gente na verdade já faz naturalmente, que nem andar. Eu estou mostrando aqui como é que se anda para a gente poder repetir o padrão, né? Assim, fica mais fácil de você fazer de novo dar certo, porque você sabe por que as coisas acontecem. Então, quando você precisar agora ensinar uma criança a andar, ela vai andar mais rápido do que você. Então, os dele vão fazer muito mais nos próximos vídeos dele, porque ele vai ter não só essa história dele, como as próximas dele, ele vai entender caso haja barriga, onde ele vai tirar a barriga. Mas no nosso caso, principalmente no mundo acadêmico, eu acho sempre que o conhecimento acadêmico inevitável, muito bom, mas é sempre atrasado para as coisas que estão acontecendo. Então, no caso da gente que trabalha com audiovisual para a internet, a velocidade é muito grande. O que funciona agora já não vai funcionar mais lá na frente. E a gente, em termos de audiovisual, a gente está aprendendo. Isso aqui, do jeito que eu discuto, ainda não está na universidade, vamos dizer assim, né? Ela tá, mas você vai ficar 6 meses olhando o autor, porque foi, você não vai ser tão pragmático assim. Então acho que é mais isso, a gente acaba acreditando nesses modelos que são muito bons, mas para esse dia a dia, eles chegam um pouco atrasados. Isso que é um dever seu, não negar suas loucuras. Não negue as maluquices que você... Maluquice no sentido de ser não acadêmica, entendeu? Porque o mercado não está nem aí para a academia de maneira geral. E aí quando você fala de internet, não está nem aí. Assim, a regra é cruel, é darwinista mesmo. Não vence melhor, vai vencer o adaptado. Vai vencer o que entendeu que nesse momento agora a velocidade de informação é... Quarto, e essencial para que você tenha assim, uma história interessante. O clímax, exatamente. E deixa eu ver alguém aqui que eu ainda não puxei para falar. Esqueci seu nome? Melina. Melina, o que seria definir o clímax para depois a gente passar para Gal entender, comentar com a gente o que seria o clímax para ele em relação ao personagem. Melina, o que é para você? O ápice da história, o ápice do problema. Sim. O clímax é o local aonde vai se dar a realização ou não realização do desejo. É quando ele dobra ou é dobrado pelo 3. Plot twist. Não, por incrível que pareça, viu? Às vezes é. Mas o termo americano plot twist também, aí vamos para o cara que inventou o termo. Natan, segundo Natan, ele tá errado. É o reconhecimento, né? A gente chama também, eu contei a história de Natan com o Paulo Dourado. Eu discordo de Aristóteles. Para vocês que não conhecem, o professor meu, Paulo Dourado, ele mandou a gente ler um cara chamado Aristóteles, que basicamente defende isso aqui. A poética. E aí ele discordava de Aristóteles com 18 anos aí. Paulo, quem é você com 18 anos? Bom, eu também discordando de Natan, por quê? Porque o plot twist, ele às vezes não acontece no clima. Entende? Ele é também chamado de reconhecimento. Aí Aristóteles vai defender que o reconhecimento, o plot twist, ele é também uma catarse,
E o ideal é que ele esteja aqui também, no clímax. E aí você tem... E o ideal também é que o protagonista descubra. E não que o protagonista revele. Entende? É muito bom quando, por exemplo, de repente, vamos supor aqui que o antagonista de um dos episódios, o chefe da boca, você acha que é, sei lá, o seu melhor amigo. E que ele tá para ser assassinado. E aí você tá fazendo de tudo para que ele saia disso, porque ele seja assassinado. E aí o clímax é você tentar fazer nesse episódio, lutando contra o glamour, que seu amigo saia o quanto antes para ele não ser assassinado. Ou que não saia, mas que você crie estratégias para que ele sobreviva, para que você continue realizando isso. E aí quando chega no clímax, o seu amigo, você levou ele para um lugar em que ele poderia ser salvo e de repente o seu amigo, na verdade, mata a sua esposa. Tudo era para matar uma pessoa sua, ou tudo era para poder te prejudicar. Isso aqui é o reconhecimento, isso aqui é um plot twist. Porque ele revela algo pior ainda, entende? Mas às vezes pode acontecer que o plot twist seja um pouquinho antes, ou o plot twist, ou o reconhecimento possa ocorrer no final. Você salvou o seu amigo, que é o nosso quinto episódio, a gente logo que é a transformação. Ou resolução. Eu gosto mais do termo transformação, ok? Porque confunde a gente, está muito perto do clímax, e aí a gente tende a achar que fez o clímax e terminou a história. Uma história é uma história porque essa pessoa se transforma. Tá certo, eu anotei isso daqui. O clímax, né? É o ponto de virada da ação que torna o desfecho inevitável. Sim, mas eu sempre prefiro que além disso, porque o ponto de virada, é como eu disse, às vezes ele... Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Esse dia, gente. é Igor, Bom dia. Igor é o coordenador e é a pessoa que nos cedeu esse espaço maravilhoso aqui da Casa do Vinho. Bem-vindos todos. Estão gostando? Maravilhoso. A gente tá gostando, o professor é Professor, mais ou menos. Eu quero ver ele de volta só pra terceira aula. Eles não melhoraram, eu quero ver A ele gente de vai volta. fazer reembolso. vai ter um plot twist. Aproveitem, viu? Suguem o máximo Obrigado, desse cara que tá vocês ótimo, puderem. obrigado. Já estamos aqui. Tá bom. Até logo. Tchau, tchau. Então, o clímax, eu gosto mais disso, que é mais simples, é a realização ou não do desejo. O que é ponto de virada, você vai sempre ter, mas essa frase não conecta o desejo do personagem. Entende? O clímax, quando você olha assim, tá, o que é que a história desenhava, já que ela é carregada por essa pessoa que tem o desejo, a pessoa consegue ou não. É aqui que vai haver a tal da catarse. É aqui que eu vou ter terror e piedade. É aqui no momento que eu vejo que a pessoa que ele estava tentando ajudar, na verdade ele não consegue, porque a pessoa não quer apenas não se ajudar, como prejudica ela. Isso vai me provocar terror e piedade. Isso vai me gerar uma catarse foda. Isso vai me fazer odiar ainda mais. Isso é bom para o historiador. O meu antagonista. Ok? O meu antagonista tem que estar no mesmo nível assim do meu. A gente vai ver isso daqui a pouco. E depois do clima você não ficaria igual. E o clímax, exato. E a transformação, eu pensando, né, durante a semana sobre esse conceito, a transformação é mais difícil de você definir porque você escolhe a transformação do personagem. Não existe aqui, ó. Aqui você meio que é obrigado a seguir. Opa, foi isso. Tem que pegar a cadeira. Tem que pegar a cadeira. Tem que pegar a Tem que pegar a cadeira. Você pega a cadeira, gente. Lá fora. Deixa eu mexer aqui melhor, né? Então, aqui a gente é meio que obrigado a seguir uma fórmula matemática. Se eu definir o meu desejo, obrigatoriamente... o antagonismo é o contrário do... Você tem folga, como a gente fez aqui? Tem folga. Mas melhor
O mais interessante para que haja identificação com o espectador é que você faça a liga. Eu desejo e esse evento impede o meu desejo. E eu consigo ou não meu desejo. Agora a transformação, você inventa. Por isso que ela é solta. Entende? A transformação pode ser qualquer coisa, não precisa necessariamente estar seguindo essa lógica. Ok? Então, conseguir ou não, tudo bem. Mas ele descobrir, aí é você que vai dar o caldo, ele descobrir que a pessoa que ele está tentando salvar mata alguém que ele ama e termina a história, pode ser uma outra coisa. Pode ser que a pessoa que eu consegui, no que eu não consegui, ao invés de ele matar a pessoa, ele é preso. E aí mudou, eu vou ter que agora ir atrás disso aqui e você, por favor, não deixe passar. Isso aqui vai ser, você tem que sempre pensar, conseguir ou não, mas o que acontece depois? Ele começou ainda do mesmo jeito, e mesmo que comece, que no caso desse último exemplo, ele ainda quer salvar o amigo, né? Seu amigo é preso. Mas agora o amigo está preso. Vê que é mais subjetivo. É diferente disso aqui. Porque se você definir isso aqui, eu vou brigar. Se você vir pra mim, ele quer tal coisa, tá bom, então tá. Então o que ele não quer? Qual é a pior coisa? A gente vai brigar. A transformação, você vai me informar e pode ser que eu concorde ou não concorde, porque é como se eu fosse fazer uma nova história aqui e aqui é um novo desejo. Entende? E como a gente não vai continuar, eu não preciso me preocupar com o antagonista. Então a transformação, ela tem esse lugar de um novo desejo, que pode ser o mesmo, entendeu? Aqui, ó, tá vendo? Rapaz, você dá aula e você aprende, né? É ótimo. E eu acho que é isso aqui, ó. A transformação pode ser considerada, tecnicamente falando, como um novo desejo. Quase que o início. Se você estiver pensando em um 2, você já está deixando ali um... Exatamente. O personagem se transforma, vira um novo personagem, digamos assim. Exatamente. E o desejo, às vezes eu fico assim, desejo, fica muito bonito, às vezes é um novo ódio. É uma nova paixão, é um novo interesse. Eu não lembro também, estava falando de Game of Thrones, gente. Sobre essa coisa do ciclo do personagem, né? Aí eu lembrei do protagonista da primeira temporada. Quem não assistiu o Game of Thrones aqui? Assistam, sempre. Foda, né? Pra Eu conversar levantando agora. assim com vergonha. Geral. Não, Bruno, Será que essa mas pela experiência, é uma experiência muito próxima da tragédia grega. É mais por isso. Porque a catarse que é provocada no clímax, ela gera muita indignação, assim, gera muito terror e piedade. Eles conseguem trazer isso de maneira mais intensa para uma história. E aí eu vou dar spoiler, né? Você sabe que no curso não tem como não ter spoiler. O personagem principal dessa história, no Game of Thrones, é um lorde que domina uma família, é uma coisa meio feudal, e ele é muito amigo do rei. E o rei descobriu que alguém quer matar ele. E a mão direita dele, que basicamente é o maior conselheiro, foi morto. Então o rei veio lá da casa do chapéu para esse reino, que é muito frio, vai ter todo o contexto do frio, e pede esse personagem para se transformar na mão direita dele. Vai lá, em pessoa, pedir para ele retornar para o reino maior desse lugar para descobrir quem matou a mão. Então, o principal motivo desse seriado, para quem assistiu, e aí é muito interessante porque você não para pensar quando assiste o seriado, que o protagonista está basicamente tentando, ele quer servir ao rei ou salvar a vida do rei. E ele quer descobrir quem matou o rei. Basicamente é isso. Matou o assistente do rei. Só que em Game of Thrones eles têm vários arcos. Então às vezes você tá vendo um episódio que não tem muito a ver com o arco principal, que é comum de seriados. Vamos ver isso também lá aqui. Mas o que é interessante da transformação do seriado todo é porque o bendito do cara, a primeira cena dele é idêntica à última cena dele de transformação. Idêntica. Mas ele não começa da mesma maneira. Para quem assistiu, a primeira cena, que se vocês lembrarem, mesmo que não assistiu, fala muito de um inferno, o inverno está chegando, porque na verdade são
uma força fantasmagórica que inclusive toma conta das 7 temporadas, se eu não me engano. Então começa com um camponês correndo desesperado, porque acabou de ver um morto-vivo. Mas ele estava fazendo um serviço para o dono do filme. E quando você não faz alguma coisa que você manda, que é a sua obrigação, você paga com a vida. Então esse cara é capturado. É um bom servo, na perspectiva dele. E ele fala, mas eu precisei sair do meu posto, porque eu vi um morto-vivo. Aí o Lorde fala, ô meu filho, ninguém acredita nisso. E mesmo que acreditasse, você precisava sair. Por favor, se ajoelhe. Ajoelho ele pega a espada e fala, eu gosto de você, eu sei que você não pode fazer isso, mas essa lei, e eu vou servir a lei. E temos o primeiro episódio de Game of Thrones. Essa é a cena mais leve do... É a cena mais leve, quem assistiu concorda? É a cena mais leve, começa assim. Aí você assiste o último episódio. Infelizmente, vou dar pra provar como é a cena mais leve. Então, podem ir que vocês vão ter... vocês vão perder a noite, vão perder o sono assistindo. É muito bom. Pra quem gosta de... não é terror, mas é assistir. Aqui, ó. Não é terror, é suspense, às vezes é terror, é muita ação, realmente assim, é uma dramaturgia perfeita, pelo menos. Tem vários climas também. Exatamente. Não tem. Você concorda comigo que essa primeira cena é a mais. Não é a mais leve, mas não é a das piores. Não, a pior, você sabe qual foi? A pior tinha a ver com cachorro. Nossa. Aquela cena, eu fiquei sem dormir vários dias. A gente fica sem dormir. Quer ver uma cena que o pessoal repete, mas não me disse muito? Mas o final é igual. Odor. Eu fiquei com peninha dele, mas aquela cena não me constrange tanto quanto a última cena do esse primeiro episódio. A última cena é a pior de todas. Que ele faz com o menino. Vocês terem ideia, é muito bom. Bom, aqui. É uma aula de dramaturgia, porque ele pega cada personagem, ele faz o desejo e ele dá um inferno de antagonista para cada um. O pior que poderia acontecer, aí é o que eu disse, o cara nasceu para isso. Eu não sei se. Sim, ele aprendeu a fazer isso. Se ele for pra TV, não tem jeito. Eles, os roteiristas deles. Isso aqui, gente, é processo técnico industrial. É inevitável. Quando você está fazendo seriado ou filmes de grande ponta, isso aqui é checado pelos executivos. Eles vão checar isso aqui, ó. Como é que ainda assim dá merda. Né? Que é o que eu estava falando isso daqui da hora, a gente já falou semana passada. Porque muita coisa encanta, muita coisa épica, muita coisa lírica encanta, mercado, e de repente você não tem uma boa história. Mas se você tem isso tudo, uma boa história, você vai ter um Alto da Compadecida. É tudo. Ok? Não, Ou você vai ter um Game of Thrones. no caso, seria montado um esquema desse para cada personagem, tipo, Sim. uma outra parecida? Isso, a gente vai. Exatamente. Por isso que eu fico assim, não sei se a gente consegue fazer curtas. Porque você fazer uma história boa, a gente vai discutir muito. Sair daqui com um curta bom, a gente vai discutir muito. Porque eu vou ver coisas e vocês vão ver coisas que eu não vou estar vendo. E aí sim, aí talvez seja uma discussão só para poder ter uma história muito boa. Pronto, vamos filmar? Vamos filmar. Aí a gente filma. Agora, Alan, para eu produzir uma história, eu preciso, por exemplo, tive uma ideia aqui agora, vou montar isso aqui. E eu escrevo no brainstorming aqui, e aí jogo para ir logo, ou construo um argumento e depois vou para ir? Para que logo? Pra ir logo. Porque é esse exercício que a gente vai fazer. Quando você joga logo para aqui, você já diminui as barrigas. Porque isso aqui é um processo meio de humildade também do autor, porque você às vezes fica com muito... Aí vamos de novo para uma medida provisória, por exemplo. Ou até o... É a medida provisória mesmo. Ele tem muito vilão, mas você não tem tempo de explorar eles, entendeu? Aí você tem os protagonistas desenhados, mas faltou alguém dizer, ó, são 60 minutos. Quem é o principal? Quem é o principal? Não digo nem o personagem, mas a força. Porque às vezes são vários personagens, entende?
essa discussão aqui tem que sentar na cadeira, o autor ouvir. E às vezes é difícil, porque a ideia é muito boa. A história é muito boa. E aí isso aqui demora um pouquinho. Se você já começa aqui e... Poxa, é tráfico, é glamour tráfico. Porque no que ele fala o tráfico, ele pode estar pensando violência, está chamando violência de tráfico. Aí no simbólico que ele for, só para te situar, a gente está falando do seriado dele, estou usando esse exemplo. O personagem, ele quer mostrar outros caminhos, é um seriado que ele já está filmando, e a gente entendeu nesse modelo aqui, que pode ser e pode não ser de todos os episódios, porque eu só assisti o primeiro, ele está tentando lutar contra o glamour do tráfico com as pessoas da comunidade dele. Okay? Ele ainda não falou o que ele entende como clímax na história, que eu ainda estou nos exemplos. Pois então, ele começa cortando a cabeça. O último episódio, ele descobre quem está tentando matar o rei. Mas só que o plot twist, a cena de reconhecimento, quando ele revela, o rei já morreu. E aí vem outro plot twist, ele revela que o rei já morreu e ele ainda é acusado de ter matado o rei, que era o melhor amigo dele. Como não vai provocar? Como é que não vai provocar terror e piedade aqui? Aí você fica fudido. E toda a família dele veio pra cá. E os personagens, os filhos dele são maravilhosos, os personagens interessantíssimos. E tá todo mundo sendo caçado e tal. E a última cena do nosso rei, o roteirista fez uma loucura, que eu lembro da minha primeira aula de dramaturgia. Não mate seu protagonista. Pois ele mata o protagonista. O protagonista ajoelha e a última frase que ele deu é: essa é a lei. E ele morre da mesma forma, 6 episódios depois. Ele desaparece do seriado da mesma forma como ele apresentou, com a cabeça cortada. Essa é a transformação dele. A escolha foi essa. Ou seja, nem vai ter problema aqui pra... Aí eu lembro que quando acabou o episódio, desgraçado, não tem mais história. Como é que ele vai ter um segundo episódio? Não tem como, ele destruiu. Eu falei, gente, aí eu ligava pros colegas de turma e tal, eu tipo, porra, como eu... Era a Cleise que falou, uma professora fantástica de dramaturgia, falar, rapaz, e agora eu queria tanto perguntar, com vergonha de falar com a professora, como é que... não vou falar porque deu certo, vou falar, mas não vou falar agora, tá? Mas entenda que a transformação tá nesse lugar. O personagem começou de um jeito, cortando a cabeça, e o roteirista resolveu corta a cabeça dele no final. E teve o clímax. Aqui, Game of Thrones é muito bom porque ele mostra a diferença muito clara entre clímax, plot twist ou reconhecimento, que poderia acontecer aqui. Porque o clímax poderia ser simplesmente o rei morreu. Mas não apenas morreu, gerou ainda um reconhecimento para me deixar assim. Não tem protagonista maravilhoso, muito interessante, morreu e agora... Quem é que vai me fazer me identificar na segunda temporada? E aí a gente vai descobrir que o grande herói da história mal aparece aqui. Ele tá aqui, mas a gente nem sabe que é ele, né? Nem sabe. No segundo episódio, na segunda temporada não sabe que é ele. Na terceira temporada ele começa a se revelar, você vai desconfiando. E aí ele vai crescer. Mas a gente também vai chegar lá por como é isso feito no serial. O seu clímax do G7. Onde é que você considera... aí a pergunta pode ser, você pode escolher um dos episódios, se você quiser, ou de maneira geral, assim, nessa temporada, onde é que você acha que é essa grande realização ou não? Sem dar spoiler. Cuidado, fim da história, sacou? É verdade. Na verdade, aí no clímax, aí o que eu entendo como clímax, o que a gente está buscando também como isso, né? É porque a história é um pouco invertida nesse momento do seriado. Era um cara que... Não sou eu, gente. Mas começou... Vai muito bem, por sinal. Começou no futebol e, através do futebol, que é um mundo também mega hiper de glamour, fama, sucesso, e foi pro tráfico. Então, qual é o clímax disso aí, né? A gente começa a transformar isso de novo na volta pro futebol. Mas quem você sabe dizer, e é normal você não saber. Porque, é como eu disse, a gente como autor é muito apaixonado. E você deve ter vários clímax para os episódios.
mas você conseguiria dizer nesse momento, mas a gente vai chegar lá. Ou você vai começar a perder o sono pensando nisso. Já tô aqui, mas... Qual seria o grande... Porque aqui, lembra de Game of Thrones? O que eu falei desse clímax aqui, isso aqui é o primeiro episódio, esse aqui é o episódio 6. Aí eu contei pra vocês o grande clímax desse personagem aqui. Em tese, é interessante você saber o que vai acontecer nessa sequência aqui. Seja num episódio, seja no seu seriado todo. Por quê? Porque tudo que você fizer vai caminhar pra cá. Para ele conseguir ou não isso. Seria o estalo que faz ele deixar de ser jogador de futebol para virar traficante? O que é que gerou essa mudança? Na Depende verdade, do episódio, depende do nesse, cenário. seria isso? o que seria o clímax maior aí seria realmente isso, porque as pessoas veem que eu não sou aquele cara tão temido dentro Mas da qual comunidade. o evento? É exatamente isso, essa volta mesmo pro futebol. Mas como aconteceu o quê? Alguém morreu na hora e você volta pro futebol? Na verdade, eu reencontro. Tem que soltar também. Vou reencontrar um amigo, um cara que me ajudou muito antes do tráfico, pra dentro disso aí. E ele consegue me contornar para tentar abandonar um pouco mais o tráfico e voltar pro futebol com o projeto. Sim, mas você percebe que aqui ainda não há ação, aqui há a forma, talvez até você já tenha feito a ação. Mas se ela fica mais clara, porque aí lembrando da aula anterior, a ação em dramaturgia é isso aqui, ó. Está acontecendo, eu estou vendo acontecer, não é o que eu estou dizendo. O personagem é o que ele faz, não é o que ele fala. Então quando eu falo assim que o rei morreu, eu consigo identificar que ele fez a vida, o movimento dele foi todo para o rei não morrer, o rei morreu. Você vai tentar tirar várias pessoas do tráfico. Você conseguiu ou não? Talvez o que você esteja falando seja a sua transformação em nossa clímax. Entendi. Sacou como isso aqui é meio porra? Aí tem que voltar de novo? Talvez o seu desejo não seja, eu acho que mas talvez o seu desejo não seja esse. Porque a depender do que você acabou de falar, se o que você acabou de falar é clímax, o seu desejo não é esse. Porque não é o seu antagonista em si. O seu antagonista talvez seja, não sei dizer, tem que começar tudo de novo. O antagonista não seria o tráfico que puxa ele, que faz com que ele... Mas aqui não tem nenhuma referência a futebol. Entende? Então, o desejo deveria estar associado a esse evento, já que ele vai voltar para futebol. A gente não falou de futebol em momento algum. Se a gente não falou de futebol em momento algum aqui, vai ser muito difícil o futebol entrar na história que está escrita aqui. Ele pode até colocar quando ele estiver gravando e dialogando, mas vai haver uma dissonância entre esse exercício que ele vai estar, ou os exercícios que ele está fazendo, porque quando ele for dialogar, não está aqui o ambiente de futebol, se for esse segundo momento que eu estou te dizendo. Se for como está aqui, o futebol entra aqui. A não ser que... Entendeu? Porque ele volta para o futebol. Porque o clímax para ele voltar para o futebol seria, ele volta ou não para o futebol. Qual é o antagonista? O tráfico. Tem mais a ver com, entendeu? O antagonista dele não tem a ver com ele salvar pessoas. Tem a ver com ele entrar ou não no tráfico. Por isso que eu estou dizendo aí. Isso, meu irmão, ele era a no manhã futebol, toda. caiu no tráfico. A história é sobre você entrar ou não no tráfico. Isso aqui, ó, é secundário de você se preocupar com as pessoas. Você não está se movimentando para salvar as pessoas. Você está se movimentando para se salvar e se... Você é o personagem, tá? Mas isso aqui não é. Sacou? Aí a gente volta. Velho, isso é muito bom. Aí se constrói as barrigas, né? Aí vai ter, provavelmente vai ter barriga, porque você está fazendo disso aqui, mas você está se preocupando na transformação, quando é tudo para você ficar ou não no tráfico. A gente está vendo um cara, é outra história, estou falando de outra história, tá vendo? Um cara que tá, o glamour é dele, não é de alguém dele, não é o cara, é dele. Mas deixa eu só... Vá, eu espero. Uma dúvida assim, né? Ele foi pro tráfico porque ele não deu certo no futebol, ou foi uma cadeia econômica? Vamos lá, Porque né? sempre É isso que eu te digo de mostrar outros caminhos. Por quê? Porque eu construí o respeito dentro da comunidade, não primeiro pelo tráfico, sim pelo futebol. A galera me conhecia através do futebol. Então pra galera me ouve muito, porque eu consigo, aí eu te falo de mostrar outros caminhos, né?
as pessoas dentro do tráfico, dentro que está envolvido com o tráfico, me escutam um pouco mais porque praticamente eu vivi os dois mundos. Então essa é teoricamente a função do G7, né? Entre aspas, de mostrar às pessoas que tem outros caminhos, porque eu já vivi outros caminhos. Eu posso falar assim, pô, cara, venha por esse caminho. Dentro da série, tem uma situação de um amigo que grava comigo lá, que ele realmente é campeão mundial de boxe. Que é o Popó. É. O Popó aparece no seriado. Ele tá com a gente lá. E tem outro menino também que tá indo no mesmo caminho. Agora ele é campeão brasileiro, tá galgando agora ser campeão mundial. Então é isso que eu mostro a ele, entendeu? Aí o que é que acontece dentro do seriado, né? Eu mostro pessoas, eu tenho esse caminho pra mostrar outras pessoas, entendeu? Eu digo tipo assim, ó, você tá no tráfico, mas você tem um talento incrível no boxe. Então não fique no tráfico, vou te mostrar o caminho do boxe. Isso tudo é por isso que isso aqui é menor do que isso. No sentido de aonde ele começa. Mas vamos supor que a gente volte aqui, eu não vou voltar propositalmente, porque os exercícios que a gente for fazendo aqui, vocês vão trazendo para os produtos de vocês. E se você quiser depois a gente conversa melhor sobre que isso aqui é uma viagem foda, que isso aqui vai e volta. Legal mesmo. Porque pode ser que a gente encontre de novo isso aqui e não seja ainda. Porque quando você vai destrinchar, não é isso. É o início básico. Vamos supor que seja esse segundo lugar que a gente está encontrando. Que eu defendendo que ele é um personagem que quer, vamos lá, ele não quer mostrar outros caminhos. É porque se mostrar os caminhos e o glamour, não vai apresentar esse problema dele de ele ser tentado. Então a gente teria que encontrar aqui. Não seria talvez a carreira de futebol o objetivo? Pode ser a carreira. Exatamente. Veja como ele vai. O que você está dizendo, no primeiro momento, quando você fala assim, não é a carreira de futebol, eu quero ajudar as pessoas. Isso é o que eu vou assistir. Isso que é bom, isso que vai me enganar. Mas eu estou falando de um cara que quer seguir na carreira do futebol e talvez seja tentado pelo tráfico. Exatamente. E como é que ele vai tentado pelo tráfico? Ajudando as outras pessoas. E aí você está vendo uma pessoa, isso é muito bom, isso aqui é Breaking Bad. É um cara que é professor que vai tentar salvar a família. O cara do Breaking Bad, as drogas elas entram aqui no terceiro, mas o que ele quer é salvar a família. E ele vira um senhor monstro. É um cara pacato, com câncer, professor de química, que vira um assassino frio cabalista. E aí você vê ele na escola, aí você vai vendo assim, esse anti-herói. Então, mas os caras quando começaram a falar, não, ele quer salvar a família. Aí eu me identifico. E eu talvez fizesse a mesma coisa que ele, se eu estivesse na mesma posição que a dele. Então é esse lugar aqui que a gente começa, talvez seja, ele é um jogador de futebol, ele ama o futebol, mas ele também ama a grana. Então ele quer continuar na profissão, e aí talvez a gente definir melhor esse antagonista para que você vá, aí você encontra esse clímax. Aí sim, aqui que ele escolhe voltar para o futebol, e a transformação talvez seja outra. Mas nesse modelo aqui que a gente criou, o futebol está aqui, ó. Você quer me dizer então que o clímax, no caso do personagem dele, seria uma escolha que ele ia fazer, vamos dizer, em uma ação entre matar alguém referente ao tráfico ou sair daquilo ali e dizer, não, pô, eu não vou matar essa pessoa porque eu não sou assim. Isso é uma ação interessante como clímax. Entende? Você criar, por exemplo, um seriado, uma relação com uma pessoa muito importante e o clímax seja você matar essa pessoa ou não matar essa pessoa. O não matar é a ação de você jogar. Aí você pega. Você sabe porque quando ele faz isso, eu como espectador não vou raciocinar intelectualmente que ele volta para o jogo. Mas a ação traz essa catarse, entende? Por isso que isso, começando no início, fica mais claro. Porque depois você vai inventar várias ações, você vai e volta, mas você tá sempre dizendo, não, peraí, esse cara aqui, velho, ele é um cara que joga futebol e ele tá sendo o tempo todo tentado. Às vezes, durante o seriado, ele vai cair, às vezes ele vai subir. Mas no final, a escolha dele vai ser futebol. Pode ser que ele, naquele primeiro episódio, ele caia, ele escolha o tráfico. No segundo ele escolhe o tráfico, mas no terceiro acontece um negócio que faz ele repensar e no quarto ele escolhe futebol. Aí você tem seu seriado no macro,
desenhado. O espectador não entende o que está acontecendo, ele só está sentindo, ele está indo. Por quê? Porque ele está vendo o cara que está tentando tirar outras pessoas. Mas é ele, velho. É ele que está tentando. Quando você deu o exemplo do Breaking Bad, tomando não o seu seriado, mas o escopo, né, do que a gente está desenhando a partir do seriado dele, mas, por exemplo, um cara que quer ser jogador de futebol, mas amador, e que ainda tem esse desejo, só que acaba, como ela falou ali, na situação de pagar a conta, cai no tráfico. Ele é um cara que está no tráfico, que joga bola amador e que tem esse intuito de ajudar as pessoas. Só que como ele está no tráfico, ele pode ser colocado em uma situação que você falou de medo e terror, de matar alguém mesmo. E ao ele matar alguém, mesmo com essa ideia de ajudar o outro, matar alguém não te transforma? Uma vez que eu sou esse cara legal, traficante, que indico as pessoas, que ajuda as pessoas, mas matei alguém. Como é que eu fico nessa situação agora? Eu assumo o tráfico, mas ainda fico com essa ideia de um dia ser jogador de futebol. É como você escolhe a transformação. Porque o que você está falando ainda é clímax. A transformação... transtornado, mas você pode ser sangue frio. A Não, eu tô falando só do clímax, só da situação de se colocar naquela situação. O clímax é se ele deve matar ou não a pessoa em função do desejo dele. Ok? Se esse assassinato que você está falando envolve realizar ou não esse desejo, porque aqui você só falou da morte. Porque assim, o clímax não impede o seu desejo? Mas o clímax é para impedir ou não o desejo. Não. E é de transformar. Mas a transformação, aí eu te pergunto, transformar como? Assim, eu posso estar... Não, eu falo transformar porque, só para ficar mais claro, o que você falou, matar ou não, está conectado aqui. Sim. A transformação, como eu disse, você inventa uma novidade. Que vai mudar ele. A gente fica um pouco confuso porque eles são muito próximos, às vezes. É isso. A história está muito próxima do clímax. Na verdade, aí nesse caso a transformação é ser o dono da boca. Aí meu desejo de futebol já foi. Uma vez que eu mato, eu viro um deus. O clímax na verdade o clímax vai dar transformação, né? Se ele não matar, ele vai continuar sendo um cara bonzinho. Se ele matar, ele vai... Em termos de ação matei. E agora? Agora eu preciso mostrar ao público qual é a transformação. Eu, como autor, vamos escolher aqui 3 transformações. Matar é obrigatório ou não matar na história. A transformação, ela é mais subjetiva, que é acabei de matar, pronto, realizei. Vou sentar e ficar louco. Matei. Gostei. Chegou a polícia e me prendeu. Matei. Gostei. Entrei no bar, vou fumar um cigarro. Entende que isso aqui é a transformação? Isso aqui que vai ser diferente. Isso aqui é uma escolha mais subjetiva, mas é obrigatória. Entende? Inclusive, se for muito próximo, matei e fiquei parado. É uma outra ação após, é um outro movimento. O clímax, no caso, poderia ser tipo assim, a história trazer ele para uma situação de ele estar, por exemplo, ele matar a pessoa que deixaria ele na carreira de futebol. Ou não. Isso é muito bom. Aí ele pega aí e fala assim, a cena tirou uma parada que e essa pessoa falar aqui, sobre isso, colocando um amigo dele. Imagine que, por exemplo, como ele está entre o glamour e o tráfico, vai que um amigo dele visualizou uma situação que ele fez que para o tráfico é considerado algo muito ruim. Na verdade, tem uma dentro disso aí também. E aí, o que acontece? Aí já começa a abrir a mente e entender melhor. Na verdade, tem uma situação dentro da série que é exatamente isso. Que é sobre roubo dentro da comunidade. E é um cara que é viciado e tal, que é dentro da comunidade, e dentro da comunidade a ordem roubou, é morto. Então o que acontece? Dentro disso aí eu recebo essa ligação, que o cara tá pra matar o outro, sei o que tal, e vou lá ver. Quando eu vou ver, é um amigo meu que jogou futebol comigo. Acho que esse poderia ser o clímax maior. Não, esse é o problema. É o problema, né? O clímax é se você. É como você resolve, se você mata ou não. Isso. Como você seleciona. Se o problema é você ter que matar seu amigo, como você resolve isso, é o clímax. A transformação após a solução, como é que você se relaciona com seu amigo? O que é que você faz depois de resolver o problema? Qual é a escolha que você deu ao seu personagem logo após isso? Aí tem que assistir a série. É uma viagem assim, não necessariamente depois do filme acontece a transformação, também vai acontecer a situação dele matar o amigo e ele continuar até a carreira de futebol que seja. É uma transformação. O autor, exatamente. A transformação, ela não tem essa conexão de sequencial. A transformação é um fechamento que eu, como espectador, preciso
Porque eu nasci programado para isso. Com certeza. Entende? Você pode ter controle ou não sobre a sua transformação. O espectador vai fechar a transformação. Se você matou e acabou, e ficou aqui, então o espectador acabou e matou aqui. Transformou de qualquer forma. Mas você pode ter esse controle dessa transformação, porque o clímax ele está muito próximo. Como o personagem, a apresentação está perto, ela vai falar primeiro, né? Você não tinha levantado a mão? Mas eu acho que ele já tem. Como o personagem e o desejo são a mesma coisa, o clímax e a transformação estão muito colados. Porque eu só tenho um personagem se ele se movimenta. Se ele se movimenta, ele tem uma motivação. Aí fica mais fácil definir o contrário dele. Aqui é a mesma coisa. Resolvi o problema. Para eu, como espectador, fechar isso, eu estou programado. Se você me dá ou não, é sempre mais interessante você dar a transformação. Okay? Perdão, alguém levantou antes de vocês. Só uma dúvida, no caso a transformação tem a ver com fatos, mas com você entender o subjetivo do personagem, o que aquela jornada fez no personagem. Tipo... Se você quiser, eu gosto disso, mas se você quiser. Mas para quem está assistindo, é mais como ele vai ter essa apreciação estética depois dessa solução. O exemplo do assassinato ele é muito bom. Você como autor, ele vai matar. Se eu continuar aqui parado, enquanto ele está morto, isso também é uma transformação, porque quem está lendo está entendendo que eu parado, eu entrei em choque. Eu comecei bem, entrei em choque. Qualquer atração após a solução do clímax é a transformação. O problema é que às vezes aí você vai ver muitos filmes que a transformação estraga a história. Porque o clímax acontece e aí ou há diálogo demais, ou há situações demais que fazem com que a história já acabou. Porque você já fechou o clímax principal, ou pelo menos que você sentiu na história já foi, eles ainda estão aqui transformando a transformação ainda em linguiça. Então é importante você saber aonde é o clímax, porque está muito perto, e o que vem depois é apenas para... Ah, entendi. Ele conseguiu ou não, e tal coisa aconteceu. Ele conseguiu ou não, e ele ficou parado em choque. E tal coisa aconteceu, e eles terminaram. Então, é assim que fecha, né? Shrek salva e eles se casaram. Eu tô assistindo muitos filmes da Netflix. As produções da Netflix estão com a transformação muito assim, dando margem para ter uma continuação, sendo que pra mim o filme já morreu. Já morreu, mas eles vão tentar sempre. E se engatar, se o algoritmo fizer com que você se interesse mais. História, aí dá uma curtida, se tiver muita curtida, faz a parte deles. É a indústria, vai gerar renda, dinheiro, emprego, alguém vai ficar mais rico. Então a transformação, eu gosto muito, principalmente na comédia, a gente, né? A gente faz muita. A gente resolveu o clímax, em comédia você termina com um novo problema. Aí você vai até um pouquinho mais, né? Você já está apresentado, aí você novo problema. Chaplin, né? As comédias são muito assim. Ele resolve, quando ele virou para cá, voltou. É um novo problema, é um novo lugar. Tá, eu tenho uma outra pergunta sobre o narrador. No caso, o narrador, ele é épico ou é dramático? Ele muda a curva dramática? Ele é épico. Tecnicamente falando, ele vai ser sempre épico. Porque ele vai falar no passado. Ele vai falar descritivamente. Ele vai falar o que está acontecendo. A não ser que você coloque o narrador com desejo e com problema. Aí, pra mim, parece que eu estou vendo o narrador, mas ele tem problemas a resolver. Geralmente, né, assim, tradicionalmente falando, você vai ver o narrador dizendo, era uma vez, né, épico. Então, a pessoa, descritivo, épico, explicando pra você assim, épico. Geralmente, principalmente quando a gente está começando a escrever roteiro, quem já teve aula de roteiro já deve ter visto isso, olha, não se faz voz off. Porque uma imagem tem a função do narrador. Não se faz voz off, que é a voz do narrador, você não vê. Porque, uma sala em que ele está dando aula. Isso é épico. Uma imagem dando aula. Então, muitas vezes, mas isso, gente, é maluquice, viu? Maluquice, porque Tropa de Elite é narrador. Sim. Mas é o narrador com
problema, curiosamente é o protagonista. Entende? Geralmente você tem um narrador em todas as histórias. E o narrador é a imagem. Okay? É o cenário, é a instalação de cena. Ele é épico, né? Você não está ouvindo, você está vendo, mas a informação épica é a instalação. Você está ouvindo música, está no lírico. É o melodrama, né? Que a cena é pesada, aí você coloca um som grave. O lírico vai fazer você sentir mais aí, entendeu? Você não abandona nenhuma das outras duas linguagens. Não. Com a narração com off, muito mais complicado, eu acho, a filmagem, né? A narração com off mesmo, falando, tipo Tropa de Elite, deve ser muito mais complicado a questão da filmagem, porque tem que ter o texto já batido. Eles evitam isso. No caso de Tropa de Elite, para quem não sabe o processo, não era o Wagner Moura o protagonista, né? Era o André, né? Era o capitão, o rapaz mais negro retinto. Só que quando eles filmaram e quando eles foram para a montagem, o Wagner deu mais. E aí houve um problema, porque o menino era não ator, não rendeu tanto. Então, como eles fizeram? A gente vai ter que refazer as cenas. E como a gente vai fazer? Vamos usar o off, a voz off, para justificar a liga das cenas. E assim a gente pesa o Capitão Nascimento como protagonista. Mas eram arcos diferentes. Você tinha um arco do Capitão Nascimento, o arco dos meninos, que era maior, e os outros arcos. Então eles fizeram isso, ó. Vieram pra cá, descobriram o problema, baixaram todos os outros arcos, subiram dele, porque tinham provavelmente umas 3, 4 horas de cena, foram pra 1 hora e a liga foi na narração. É essa a função da narração, entende? Que é, ai meu Deus, eu preciso de alguém, porque não tinha isso. Então eu vou falar, eu preciso de alguém para me substituir. Aí, pronto, entrou o épico, eu entendi que ele está procurando, mas isso era secundário. Eu quero ser capitão e ele era o mentor, vamos chegar lá no mentor. E ele era o mentor, ele deixou de ser mentor e virou protagonista. E os meninos viraram os mentores. Não sabem quem é mentor? A gente vai descobrir daqui a pouco. É porque o mentor é um problema sério que não é discutido nas aulas que eu vejo e a gente vai entrar. Antagonista até mais. Murilo, por gentileza, você pode pegar água para mim? A apreensão 10h45, vamos dar 15 minutos, pessoal, para água, uma bolachinha. Segura esse negócio aí.